Graça e paz, amados, podeis assentar. Você que está online, seja bem-vindo ao nosso canal. É uma alegria a gente poder estar na casa do Senhor, para entoar louvores, para adorá-lo. No meu último sermão, falamos sobre algumas atitudes cristãs que devemos desenvolver nas nossas vidas, segundo Romanos, capítulo 12, versos de 1 a 13. E hoje estaremos dando continuidade à mensagem deste capítulo. Abra sua Bíblia no capítulo 12 de Romanos, leremos a partir dos versos 14 até o final do capítulo. Amém? Vamos proceder então à leitura. Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos e façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém? Diante dessa porção da palavra do Senhor, que a nossa oração seja: vem, Senhor, fala conosco. Feche seus olhos, fala para o Senhor: vem, Senhor, fala conosco neste momento. Nos dê o entendimento da tua palavra e um desejo ardente de termos a nossa vida transformada para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Amados, neste capítulo o apóstolo Paulo está nos exortando a vivermos uma nova vida em Cristo. Vejam que ele usa vários verbos no modo imperativo. Nesse trecho que lemos, ele ordena: abençoem, não amaldiçoem. Alegrem-se, chorem, tenham uma mesma atitude, não sejam sábios, não retribuam, procurem fazer, façam, nunca procurem se vingar, deixem a ira de Deus, dele de comer, beber, não se deixem vencer, mas vençam. São vários verbos, uma sequência, todos no imperativo. E essa forma verbal é usada para nos convocar a tomarmos uma atitude. Ou seja, colocar em prática esses princípios divinos que são essenciais para uma vida santa, agradável a Deus. Do contrário, ninguém verá Deus, meus amados, pois Deus é santo. Deus é santo. E nós precisamos nos apresentar diante do Senhor em santidade de vida. Então, quando ministrei sobre a primeira parte deste capítulo, vimos que Paulo, lá nos versículos 1 e 2, ele convocou o povo, os convocou aos cristãos, convocou a nós, para nos apresentarmos com os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, tornando-nos uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação. E em tudo quanto pensa e faz. Porque este é o tipo de sacrifício que agrada ao Senhor. Então vimos também que a principal característica do cristão é o amor genuíno, o amor que vem de Deus. Deus, o Pai, nos amou. Jesus, o Filho, nos amou e deu a sua vida por nós lá na cruz. E nos deixou um mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo.
E quando nós amamos a Deus e ao próximo, nós acabamos cumprindo todos os mandamentos, por tabela. E acabamos também assumindo todas essas características próprias do nosso Senhor Jesus Cristo. Somente assim nós estaremos seguindo os seus passos, como Ele nos ordenou, amados. Como vimos, o amor, ele gera atitudes de piedade, ele gera atitudes de serviço. Todas essas foram tratadas no meu sermão anterior. Então, quem não assistiu, vá lá, assista, para entender e ter continuidade. E elas estão relacionadas à família da fé. Como nós devemos tratar a família da fé, aos nossos amigos. Mas esse amor, ele precisa também ser demonstrado para os nossos inimigos. Então, como demonstrar esse amor, essas atitudes cristãs, para aqueles que nos odeiam? Para aqueles que nos perseguem? Nos versos 14, Paulo diz assim: abençoem, abençoem. Isto é, tenham atitude abençoadora, amados. Como nós abençoamos alguém? Falando bem da pessoa, agindo bem em favor da pessoa. E de que maneira nós amaldiçoamos alguém? Já pensaram nisso? Por palavras, falando mal, né? Proferindo palavras que ferem. Por exemplo, oh, você é um tolo, ô seu bobo, você não presta. Nós estamos amaldiçoando. Não precisa ser nem palavrão. Mas se você está falando alguma coisa que não edifica a pessoa, você está amaldiçoando a pessoa. Muitas vezes a gente vê os pais falando para os filhos: você não faz nada certo, meu. Tudo que você faz está errado. E também nós amaldiçoamos por ações, fazendo mal para alguém, rogando praga para uma pessoa. Quantas vezes a gente ouve as pessoas: quero mais que morra, que Deus o puna. Ainda bota o nome do Deus no meio lá, né? Que Deus o puna. Nós sabemos que neste mundo há quem faça até serviços satânicos aí. Então as pessoas vão procurar porque querem destruir um casamento, estão interessadas lá ou no outro ou na outra, e vão procurar fazer esses serviços aí. Ou então para tirar a vida, deixar alguém doente. Eu passei por isso. Tive pessoas que fizeram macumba para eu morrer, porque queriam o meu lugar no meu serviço. Mas Deus é maior. Quem tem Deus não precisa ter medo, porque o Senhor protege. E as pessoas fazem assim, tem muita maldade. Então faz macumba até para as pessoas perderem os bens. Mas é normal a gente ver isso, nessas colocações, em pessoas mundanas, que não têm Cristo, que não têm o amor de Cristo em seus corações, que não desfrutam desse amor de Cristo. Por isso elas não conseguem amar, não conseguem perdoar. Mas os que são de Cristo, meus amados, eles abençoam até aqueles que os perseguem e querem o seu mal. Primeiro, porque eles têm o amor de Cristo. Segundo, porque sentem prazer em cumprir a vontade de Deus. É assim. E a vontade de Deus é assim: se tu uma bênção. Esta é a ordem de Deus para nós. Foi a ordem que Ele deu para Abraão: se tu uma bênção. Deus chamou Abraão para fazer dele uma nação santa, para que aquela nação fosse uma bênção. E falou para ele: se tu uma bênção. E é isso, Deus nos chamou para sermos bênção na vida das pessoas, para sermos uma nação santa, uma nação consagrada, propriedade exclusiva do Senhor. Nós devemos fidelidade somente a Deus. Nós devemos compromisso somente com a sua causa, que é levar o Evangelho para as pessoas, o Evangelho da salvação. Nós somos servos do Senhor. E como servos do Senhor, nós temos que abençoar as pessoas. Na Bíblia nós lemos vários exemplos, temos vários exemplos lá, e um deles que eu gosto muito é o de José. Vejam o que aconteceu com José.
foi vendido pelos irmãos, foi jogado lá numa cova, apanhou, foi vendido como escravo, foi parar na prisão, apanhou. Quanta humilhação ele não passou como escravo, mas ele não esbravejou, ele não amaldiçoou ninguém, mas ele confiou em Deus, que Deus tinha um propósito para ele, e Deus o abençoou. E Jesus, em sua morte, ele pediu também pelos seus inimigos: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Estevão, quando estava ali sendo apedrejado, também perdoou: Senhor, não imputes este pecado sobre eles. E Pedro aconselhou, não retribuindo mal por mal, nem maldição por maldição, mas pelo contrário, bênção, sabendo que sois chamados para herdar uma bênção. Então nós fomos chamados, amados, para herdar uma bênção, e para transmitir essa bênção para as outras pessoas. Então nós temos que cuidar da nossa boca, nós temos que cuidar das nossas ações. E se eles conseguiram, se essas pessoas que estão ali na Bíblia como exemplo para nós, conseguiram ser bênção, conseguiram perdoar, amar, nós também podemos. É possível também para nós. É difícil? Eu creio que é. Eu creio que vocês vão dizer, mas pastor, é difícil. O que o fulano fez foi muito grave. É difícil perdoar. É difícil amar, é difícil dar uma palavra de bênção em cima da vida dele. Mas é o que o Senhor nos ordena, é o que Ele nos ensina. E se nós somos discípulos do Senhor, se nós estamos atendendo a ordem dEle, que é seguir os seus passos, nós temos que amar, nós temos que perdoar, nós temos que abençoar. E nós temos que orar: Senhor, dá-nos força, nos ajude, para que eu possa esquecer essa mágoa, para que eu possa ir para frente e abençoar os meus inimigos. Então Paulo aqui nesse versículo 15, ele está ordenando aos cristãos que tenham atitude também solidária. Ele escreveu ali: alegre-se com os que se alegram, chore com os que choram. Isto é ter empatia. Ter empatia é você sentir a dor do outro, você se preocupar com o que o outro sente, com o que está acontecendo com o outro. E hoje o que nós vemos aí é as pessoas tendo antipatia para com as pessoas. E em Lucas 15, versos 6 e 9, nós lemos assim: alegrai-vos comigo. Jesus dizendo: alegrai-vos comigo. Será que nós nos alegramos com o irmão quando ele recebe uma bênção, quando ele compra um carro, quando ele compra uma casa, quando ele compra uma geladeira, quando ele passa num concurso, consegue um emprego bom, quando ele consegue uma namorada, quando ele consegue uma esposa e casa, quando vem um bebê? Será que nós nos alegramos com as pessoas? Se nos alegramos e não sentimos ciúmes ou inveja, é porque nós estamos realmente desenvolvendo essa atitude solidária. Nós estamos no caminho certo do Senhor. Agora, como a vida não é só de alegria, a vida também tem o choro. Há momentos que a gente chora, há momentos de perda, há momentos de enfermidade. E aí nós também temos que chorar com aqueles que choram. Temos que ter essa empatia, sentir a dor do outro, ajudar, amparar. Chorai com os que choram. Jesus chorou. Jesus chorou ao ver Lázaro morto, sepultado. Chorou com Marta e Maria. Sentiu a dor de Marta e Maria. Jesus chorou
a olhar para a cidade dele, tão querida Jerusalém, e ver o fim, a destruição que seria. Ele sentiu a dor do povo que iria sofrer aquela perda. Não podemos ser indiferentes, amados, com as pessoas, com aqueles que estão morrendo de fome, com aqueles que estão enfrentando tragédia, com aqueles que estão perdendo familiares, estão perdendo tudo que tem. Quantas pessoas perderam tudo que tem, não tem onde ficar, não tem onde morar. Nós estamos vendo aí a loucura que está sendo dos nossos irmãos lá da Venezuela. Diz que já comeram todos os cachorros, não tem mais cachorro para comer. Eu vi uma venezuelana falando que tem vergonha de dizer que é venezuelana, porque as pessoas falam para ela: você comeu cachorro. Gente, que triste isso. Que triste. Ainda bem que o nosso Brasil é solidário, está abrindo as portas, está recebendo esse povo, está lá ajudando. E nós precisamos ser assim, sentir a dor do outro, ajudar naquilo que é possível. E nós não podemos também ser indiferentes com os nossos inimigos, amados. Não é só com os amigos, não. Com os nossos inimigos também. Não podemos ser indiferentes. Tem muita gente sendo perseguido. Tem muita gente perdendo emprego. Tem muita gente que vai passar fome porque perdeu o emprego. E se não tiverem quem se compadeça e ajude, como é que vai ser? A dor do outro é a minha também. Paulo disse à comunidade de Gálatas: partilhem as dificuldades, partilhem os problemas de cada um. Isto é solidariedade. Sabemos que é difícil ter essa atitude solidária, principalmente com os nossos inimigos, mas nós precisamos nos esforçar. E Paulo também ordena no versículo 16: tenha uma atitude humilde. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, ele fala. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não sejam sábios. Quanta gente nós estamos vendo por aí que se diz conhecer tudo. Quantos filhos dizem para os pais: você não sabe nada, se acha sábio, não ouve os conselhos dos mais velhos, não ouve os conselhos de um pastor, e vai se enveredando pelos caminhos, e aí depois vem as consequências. Então nós precisamos ser humildes, não podemos ser orgulhosos. Quantas pessoas se acham melhores, não é, amados? Mas nós também não podemos achar que nós somos melhores do que aqueles que não são cristãos, do que aqueles que estão lá no mundo. Nós não somos melhores, não. Nós temos que ser humildes, considerar a todos. Nós não podemos nos esquecer, se hoje nós estamos aqui, se hoje nós estamos perdoados, é porque nós somos fruto da graça do Senhor Jesus Cristo. Nós não merecíamos, não, mas o Senhor Jesus nos perdoou, deu a sua vida por nós. Então por que nós vamos ser arrogantes? Por que nós vamos querer ser mais do que um que não é cristão? Nós somos todos iguais perante Deus, todos nós pecamos. Por isso nós temos que ser humildes, nada de orgulho, nada de achar que é superior aos outros. Quem sabe mais que o outro acaba se dando mal, porque essa atitude só separa as pessoas, amados, só separa. Mas a humildade une, é apreciada pelas pessoas. Como é gostoso a gente ver pessoas humildes, como é gostoso estar ao lado de pessoas humildes. Mas é detestável ficar ao lado de gente arrogante e soberba, que acha que sabe tudo.
Então nós precisamos cuidar. Não despreze o outro, porque não pensa, não vive, não crê, não se veste como você. Não despreze. Nós devemos odiar e desprezar o pecado, como nós vimos na pregação anterior. O pecado, sim, devemos odiar e fugir dele, mas não odiar as pessoas. E não é porque nós convivemos com elas também que nós vamos fazer as mesmas coisas que elas fazem, para agradá-las, para que a gente seja aceito no grupo. Então a gente acaba fazendo as mesmas coisas. E nós precisamos viver em amor, sim, amados, em solidariedade, sim, em humildade, sim, em santidade diante dessas pessoas, porque esta é a vontade de Deus. E Jesus nos deu exemplo. Ele sentou à mesa com os publicanos, com os pecadores. Foi recriminado por isso, mas ele não agiu como eles. Ele comeu com eles, mas não os imitou em nada. Muito pelo contrário, ele foi luz naquele ambiente. Ele foi sal da terra naquele ambiente. Ele fez a diferença naquele ambiente para as pessoas. E é assim que nós devemos ser. Onde nós estivermos no mundo, com quem nós estivermos, não importa, nós não vamos fazer as mesmas coisas. Se um fuma, eu não vou aceitar um cigarro só para ser mais agradável para ele. Não vou em um lugar onde não deveria ir só para poder se sentir amado, aceitado no meio da turma. E a última atitude que nós vamos falar está nos versos 17 e 21. Paulo ordena aos cristãos que tenham atitude bondosa. Bondosa. Nunca paguem o mal com o mal, ou seja, com a mesma moeda. Olho por olho. Tem gente que diz, né? Olho por olho, dente por dente. Esse ditado todos conhecem. Fez, levou. Nunca diga, vai ter o troco. Hoje nós estamos muito ouvindo isso. As pessoas se guerreando, e quando uma não concorda com a outra, vai ter o troco. Essa é uma atitude de quem não tem amor, de quem não anda nos passos do Senhor Jesus, quem não anda em santidade de vida, não nasceu de novo, não foi alcançado pela graça de Cristo. Mas se nós já fomos salvos por Jesus, se nós entregamos as nossas vidas a Ele, amados, nós temos que entregar agora de uma forma ainda mais, como sacrifício vivo. Temos que ser uma pessoa realmente nova, transformada, diferente, uma pessoa que perdoa, que ama, que se entrega à justiça, que faz a justiça, que ama a justiça, mas não faz justiças com as mãos, com as próprias mãos. Entrega para Deus. Nós temos que ser justos, fazer justiças, mas não essa justiça de querer dar o troco, de querer, sabe, que as coisas aconteçam. Nós entregamos. Se nós fomos perseguidos, se nós fomos maltratados, se fizeram alguma coisa conosco, né, que nos prejudicou, nós temos que perdoar e entregar para que Deus, para que Ele faça a justiça. Ele vai fazer a justiça, não é, amados? Nós também temos que ser justos, e Deus vai providenciar a justiça para nós. E ainda, nós temos que procurar a paz com todos, diz a palavra. Stanley Jones, ele classificou a vida em 3 níveis, amados. Ele disse assim, ó, o nível satânico é quando a pessoa paga o bem com o mal. Esse é o nível satânico, porque Satanás paga o bem com o mal. Agora, o nível humano é aquele quando a pessoa paga o mal com o mal e o bem com o bem.
E o nível cristão é quando a gente paga o mal com o bem. Olha a diferença. Quando paga o mal com o bem. Este é o cristão. Este é o exemplo que Cristo deixou para nós e que nós devemos seguir. Então, se somos discípulos de Jesus, meus amados, devemos nos esforçar no sentido de praticarmos o bem, de não contendermos com ninguém, nada de briga, nada de contenda. Vamos promover a paz. Vamos promover a paz. São semanas difíceis que nós estamos vivendo. Eu já ouvi aí as pessoas dizendo, está muito difícil, mas vamos promover a paz. Vamos ouvir, não vamos guerrear, vamos colocar nas mãos do Senhor, que o Senhor vai fazer justiça, e vamos promover a paz. Lembre-se que Jesus pagou o mal com o bem. Sabem quando? Quando Pedro cortou a orelha do soldado e ele estava sendo preso, e ele pegou e recuperou a orelha daquele soldado. Ele poderia simplesmente, estão me prendendo. Pedro cortou a orelha dele, deixou ele lá sangrando. Mas o Senhor Jesus o amou, o perdoou e o curou. E Paulo disse também à comunidade de Gálatas: enquanto tivermos, gente, está entrando coisa estranha aqui, ó. Enquanto tivermos oportunidade, está escrito lá em Gálatas 6:10. Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Paulo diz para os romanos, diz para os gálatas também: enquanto puder, façamos o bem a todos, independente se é teu amigo, se é teu irmão ou se é teu inimigo. Faça o bem sem olhar a quem. Também nós falamos direto isso daí. Faça o bem sem olhar a quem. Se teu inimigo precisar de comida, precisar de alimento, tiver fome, dê a ele alimento. Se ele tiver sede, dê água para ele. Lá em Atos 10:38, Jesus andou por toda parte fazendo bem. Ele foi dando exemplo para cada um. Nós temos que fazer o mesmo. Então, se ele andou fazendo bem e falou para nós seguirmos os seus passos, então nós temos que fazer o mesmo. Então, faça o bem também a todos. E aí vou contar uma historinha para vocês. Conta assim que certo pai, ele tinha 3 filhos. E ele assim, com medo que os filhos brigassem depois da morte dele por causa da herança, ele pegou e distribuiu todos os seus bens antes de morrer. Mas só que ele tinha um diamante grande que não podia ser dividido. E aí ele pensou: agora como que eu vou fazer? Como é que eu vou dividir esse diamante com os meus 3 filhos? Não tem como. Então ele falou: olha, teve uma boa ideia, vou colocá-los à prova. E falou para eles assim: ó, vocês vão correr o mundo, tá? E voltem dentro de 1 ano. Aquele que tiver praticado a mais bela ação receberá o diamante. Gente, imagina esses 3 filhos, né? O que devem ter feito, né? Eles saíram. Passado 1 ano, os 3 filhos voltaram. E aí o maior dirigiu-se ao pai, falando assim: olha, encontrei um estrangeiro que ele estava ali morrendo, e ele me confiou mais um saco de moedas para entregar para a esposa. Eu poderia ter ficado com ele, porque não assinei nada, ele morreu, ninguém viu nada, poderia ter ficado com esse dinheiro. Mas eu procurei a esposa e entreguei o saco de moedas intacto, não peguei nenhuma. O pai respondeu para o filho, né? Fizeste o que um homem honrado deve fazer. Quer dizer, não fez mais nada do que o seu dever, né? Era teu dever devolver o dinheiro. Aquele que retém bens alheios
que toma bens alheios, não é um homem honesto e confiável perante Deus. E aí o segundo filho, todo feliz, acho que agora meu pai, né, vai aprovar. Então chegou lá e falou: olha pai, eu caminhava pela borda de um lago. De repente uma criança escorregou e caiu lá naquele lago. E aí eu pulei no lago e salvei a criança. E aí o pai respondeu: olha, tua coragem, filho, tua coragem merece elogios, viu? Foi um gesto apreciável realmente. Seguiste a lição que Cristo ensinou, que deu aos apóstolos. Socorrei-vos uns aos outros. Você fez direitinho. Muito bem, chegou a vez do terceiro. Aí o terceiro tomou a palavra e falou assim para o pai: olha, uma noite eu encontrei o meu inimigo dormindo na beirinha do abismo. E ele já estava se virando, ele ia cair. Mas eu corri e o segurei. E o tirei dali, da beirada do abismo. O pai abraçou o filho e falou: olha, o diamante é teu. Retribuir o mal com o bem, ser o benfeitor do próprio inimigo, é a mais alta das virtudes. E é isso que nós estamos aprendendo nestes versículos, nessa segunda parte do capítulo 12 de Romanos. Então, amados, Deus não nos chamou para amaldiçoar. Não nos chamou para rogar praga, desejar o mal para ninguém. Nem para odiar, nem para ser arrogante, nem para ser mesquinho, mas para abençoar, para amar, para perdoar, ser solidário, ser bondoso, humilde como Ele foi. Sabemos que não é fácil não. Mas não é impossível, amados. Não é impossível. É apenas uma questão de atitude, de postura, de posição. Basta a gente se dispor, mesmo que o nosso eu aqui diga não. Porque quando nós nos dispomos, o Senhor vem e nos ajuda na nossa fraqueza. E se você tiver alguma dificuldade, você pode clamar ao Senhor, porque com certeza Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar a amar, a perdoar, a ser solidário com os outros. Ele vai te ajudar. Ontem o Misael me pôs na mão um livro que eu, folheando assim, gostei demais. E aí eu vou comentar com vocês. A escritora chama Frances Roberts. O livro dela é Vem Depressa, Amado Meu. E ela escreveu umas frases assim interessantes. Ela colocou assim: olha, quando Cristo esteve aqui, estava à procura de discípulos. E Ele continua procurando discípulos. O homem está em busca de líderes. Jesus procura seguidores. O homem exalta os instruídos, os soberbos, os arrogantes. Cristo abençoa os ensináveis, aqueles que estão dispostos a aprender, porque nunca nós sabemos tudo. Sempre estamos aprendendo, principalmente quando estamos no caminho do Senhor. Essa jornada é uma jornada de aprendizagem. E vamos aprendendo no caminho uns com os outros. Isso é fundamental. Ninguém pode dizer eu sei tudo. Nem eu digo eu sei tudo. Porque eu estou aprendendo dia a dia. Isso é interessante. Gostei da fala dela. E ela também fala assim: o homem luta por poder. Cristo ensina a submissão. Nós estamos vendo aí a luta pelo poder, como é que está sendo, né? Estão se degladiando. Mas o homem luta por isso, mas Cristo pela submissão.
Ele ensina a gente a ser submisso. Submisso às autoridades, submisso aos mais velhos, submisso aos pais, aos professores, serem respeitosos. É isso que Cristo nos ensina, a obedecer e a respeitar. O mundo ensina o desrespeito, mas nós ensinamos o respeito. O homem ambiciona o prestígio. O Espírito Santo produz humildade. Humildade. O homem esforça-se para obter sucesso. Cristo requer somente obediência. É lógico que Deus quer que a gente seja vitorioso. Ele falou que nós já temos a vitória, porque Ele já venceu na cruz. Mas o que Ele quer da gente, não é que a gente chega assim, consegui, olha. Não, Ele quer da gente obediência, obediência à palavra dEle. E a obediência é a estrutura da felicidade, é o que nos leva a ser felizes. Quem se rebela só procura tristeza, só vem amargura. Por isso que em Provérbios nós temos lá, chamando o filho de tolo quando ele não ouve os conselhos do pai, quando ele se rebela contra o pai. E quanta gente não se rebela contra Deus? E aí a vida é um desastre. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus, precisamos seguir a Cristo, precisamos ter um coração rendido, para a gente poder encontrar um descanso no Senhor. Quem deseja encontrar contentamento precisa renunciar aos seus direitos em favor da vontade de Deus. Então que hoje fique essa mensagem para nós aqui, que possamos, amado, nos render ao Senhor, nos render, renunciando a nossa vontade, o nosso eu, os nossos pensamentos, as nossas convicções, as nossas atitudes mundanas, para que a gente possa experimentar uma renovação sadia, completa, segundo a vontade do Senhor, amados. Amém? Chama o louvor à frente. Meu querido, se esta mensagem tocou o seu coração, se você reconhece que precisa se tornar um discípulo do Senhor, está na hora de você convidá-lo a entrar na sua vida. Porque você só vai conseguir andar nos passos de Jesus se Ele estiver dentro da sua vida. Se você se rendeu a Ele, se você reconheceu os seus pecados e entregou sua vida nas mãos dEle. Então hoje o Senhor te chama, hoje o Senhor está batendo a porta. Lá em Apocalipse ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. É banquete com o Senhor, é banquete. Então se você se arrepender dos seus pecados, abrir sua vida para Jesus, convidá-lo a entrar na sua vida, se render totalmente, oferecer a sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, e procurar andar no caminho do Senhor, aprendendo essas atitudes, absorvendo todas as características de Cristo, você vai ser bem-aventurado, você vai ser feliz, você vai receber a coroa da vida eterna. E é isso que o Senhor quer para nós. Então se você está nessa situação ainda, não se sente, está incomodado, agora é hora, agora é hora. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Vamos ficar em pé. Quem puder, quem não puder pode ficar sentado. Feche os seus olhos. Sonda o seu coração. Sonda. Sonda o seu coração. Veja se há alguma dúvida.
ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Meu querido, minha querida, ora ao Senhor assim. Põe a mão no seu coração. Se você já sondou seu coração, põe a mão no seu coração. Fala com o Senhor. Senhor, sonda-me. Veja se há em mim alguma coisa a consertar, alguma coisa que ainda não entreguei nas tuas mãos, que não me rendi totalmente ao Senhor. Eu me rendo ao teu amor, Senhor. Eu sei que o Senhor me ama, pagou o preço lá na cruz, para que eu seja salvo, perdoado, receba a vida eterna em Cristo Jesus. E o Senhor está preparando um lugar maravilhoso lá no céu para aqueles que se entregaram ao Senhor. E eu quero estar naquele lugar com o Senhor. Então, Pai, entra na minha vida. Espírito Santo do Senhor, entra, vai limpando, tirando tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que me impede de fazer a vontade do Senhor, de estar nos caminhos do Senhor, de fazer a tua vontade, de te agradar. Espírito Santo, com teu fogo vai limpando, tirando tudo. Eu vou abrindo todos os compartimentos, eu vou entregando tudo para o Senhor. Entra, é tudo seu. Senhor, senta no trono. Eu aceito o Senhor Jesus como meu Salvador, meu Senhor, e entrego o trono da minha vida. Senhor, faça a diferença, que eu possa sair daqui renovado, transformado, aliviado, que todo peso possa sair das minhas costas, da minha vida, todo embaraço possa sair no nome de Jesus. Tudo aquilo que o inimigo colocou na minha vida, Senhor, tira, agora caia por terra, no nome de Jesus. Repreendemos toda obra satânica, no nome de Jesus. Eu agora sou do Senhor Jesus, pertenço a Ti.
E como cristão agora, quero estar nos teus pés, amado. Quero estar nos teus pés, Senhor Jesus. Quero viver uma vida diferente, me colocando totalmente, Senhor, nos teus braços. Porque lá eu encontro o amor, encontro o perdão, encontro a cura, encontro a libertação. Senhor, opera essa maravilha nas nossas vidas, aqui na vida de cada um. Se você orou, fala: Senhor Jesus, eu me entrego. No nome do Senhor Jesus, eu entrego a minha vida. Senhor, perdoa os nossos pecados, Pai. Que possamos de hoje em diante buscarmos a Tua palavra, buscando Te obedecer a cada instante, buscando se assemelhar cada vez mais com Jesus Cristo. Que possamos realmente termos atitudes cristãs na nossa vida, Senhor. Nos ajude, porque somos fracos, somos falhos, mas com a Tua ajuda nós vamos conseguir e vamos chegar no fim da caminhada, Senhor, recebendo a coroa da vida, recebendo a coroa da vida. Que hoje o Senhor possa estar fazendo um banquete conosco na nossa vida, que possamos sentir o Senhor aqui dentro, agindo, operando, trazendo paz, trazendo amor, trazendo perdão, trazendo mais consagração, mais fé. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo, Senhor. Obrigada, Senhor. Renova, Senhor. Renova tudo quanto pensamos, tudo quanto fazemos, renova, Senhor. O nosso desejo, Senhor, é experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, Senhor. E que esta seja feita para a honra e glória do Teu nome. Amém, amém, amém. Teus pés és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, vou de encontro, meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Pai, estamos aqui na Tua casa. Já louvamos, já Te adoramos, ouvimos a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa estar conosco, nos fortalecendo, nos ajudando, nos levando para nossa casa, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção. Que possamos ser filhos obedientes. Que possamos encontrar alegria, encontrar a paz neste caminho, Senhor. Obrigada por estar conosco. Obrigada. Obrigada, Senhor. No nome santo de Jesus nós oramos agradecidos. Obrigada, obrigada, Senhor.